Alô malta, sejam bem-vindos a um novo vídeo. Hoje temos um vídeo diferente do costume, um vídeo sentados. Bem-vindos à minha cozinha, se vocês não veem os meus vlogs. Dei uma unhada a mim própria. Se vocês não veem os meus vlogs, não conhecem a minha cozinha, bem-vindos à minha cozinha e hoje vamos falar sobre sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre sustentabilidade, sobre mudanças que nós podemos fazer na nossa vida sustentáveis. Vou partilhar aquelas que eu já fiz, porque são essas que eu posso dar feedback, obviamente. Portanto, é isso que vamos falar hoje, nas minhas mudanças sustentáveis, com a intenção de poder também, não gosto da palavra influenciar, mas poder mostrar-vos que há determinadas coisas bastante simples que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia. Já quando eu vivia em casa dos meus pais, já algumas destas coisas eu já fazia, portanto, eu escrevi aqui no telemóvel algumas das mudanças que queria partilhar convosco. Não estão por nenhuma ordem específica, eu vou ler ou vou falar convosco por ordem das que escrevi, só porque foram aquelas que eu me fui lembrando e por isso fui escrevendo. Obviamente, eu sei que para quem ainda mora em casa dos pais, porque eu também me sentia assim, por vezes é mais difícil tentar fazer algumas destas mudanças. No entanto, há sempre coisas que nós podemos fazer a nível pessoal e individual que não influenciem em nada, por exemplo, as escolhas dos nossos pais, quando existem pais que por vezes não estão muito aptos a tentar mudar um bocadinho ou a tentar alterar um bocadinho os seus comportamentos. Portanto, há sempre coisas que nós podemos fazer. Estas foram algumas das mudanças que eu tenho vindo a fazer na minha vida. Obviamente há muitas outras que eu gostaria de fazer e isso eu também vou falar convosco, vou partilhar. Obviamente nos comentários eu também gostava muito que vocês dissessem se já fizeram alguma destas alterações, se já experimentaram, se têm outras que já fizeram. Eu também vou dizer-vos algumas que eu ainda não faço e que gostava muito de fazer. Vocês também me podem deixar o vosso feedback se já fazem essas alterações. E sem mais demoras, vamos então começar. Então, a primeira coisa que eu me lembrei quando quis fazer este vídeo foram aqui os detergentes da marca EcoX. Eu digo EcoX, eu já vi pessoas a dizerem EcoX, porque é como eu digo, portanto vou optar por EcoX. Eles têm detergentes para a roupa, detergentes para o chão. Estes são os meus. Este é o detergente, este é o amaciador da roupa. Como vocês podem ver, já estão a acabar. Eu já enchi inúmeras vezes. E este é por exemplo, o WC Creme. Estes foram alguns que eu trouxe para aqui. Este é o WC Creme, que equivale ao Cif, é excelente, é igual. Porque é que esta é uma escolha? Isto assim parece um bocado product placement, mas não é? Obviamente que não é, porque ninguém sabe da minha existência. Mas pronto. O que é que esta marca tem de mais sustentável? Todos os seus detergentes e produtos são feitos à base de óleo alimentar reciclado, portanto damos uma segunda vida ao óleo alimentar. 1 litro de óleo alimentar contamina não sei quantos milhões de água quando nós deitamos o óleo alimentar no ralo ou na sanita ou whatever. Contamina milhares de litros de água, portanto é uma maneira de nós termos a certeza que estamos a dar uma segunda vida a um produto que acaba por ser bastante tóxico. E obviamente tem toda a parte de serem adquiridos a granel. No caso, estas garrafas eu comprei propositadamente porque comprei quando vim cá para casa e quando vim cá para casa também achei que iria ser uma única vez que eu iria comprar estas garrafas e preferi, como nós também somos só dois, preferi optar por estas garrafinhas mais pequeninas. Elas são de 850 ml. Optei assim porque, muito sinceramente, como era a nossa primeira casa, eu também queria ter tudo muito arrumadinho. O Ruben também é uma pessoa muito organizada, que gosta de ver tudo igual, tem um bocadinho de OCD nesse sentido. Então optei por comprar mesmo através do site para poder ficar com estas garrafas e reutilizar então as garrafas. Aqui na minha zona há uma loja que vende EcoX a granel. Vocês vão lá, a senhora pesa a garrafa para perceber quantas gramas pesa a garrafa, anota, vocês enchem, ela volta a pesar e vocês
pagam assim o peso que adquirirem. Obviamente vocês podem levar o que vocês quiserem, podem levar um frasco de vidro, podem levar uma garrafa de água, vocês podem encher onde vocês quiserem, o que é obviamente um plus muito grande. Eu não sei se vocês estão a ouvir, mas a área está a ter um ataque de zooming, portanto está a correr por todo o lado. Perdão, eu vou continuar. Vocês podem, através do site e até acho que do Instagram, podem ver os distribuidores que há ao pé de vocês para experimentarem. Eu até agora tem sido tudo o que eu tenho comprado, não acho nada inconveniente ter de ir propositadamente à loja buscar os detergentes, porque é tipo uma vez de 2 em 2 meses. Nós também somos, lá está, só dois, só faço uma máquina de roupa por semana, limpamos a casa uma vez por semana, portanto as coisas também acabam por durar bastante tempo, por isso não acho que seja inconveniente. Esta garrafa, as duas garrafas, ou seja, uma garrafa cheia de amaciador e uma garrafa cheia de detergente, costumam custar à volta de 7€, as duas coisas juntas 7€, portanto também acho que é um valor bastante acessível, tendo em conta que é uma forma de nós ajudarmos o planeta. Depois, outra mudança que, por isso é que eu estou a dizer que isto não está em nenhuma ordem específica, porque agora vou falar sobre uma coisa que não tem nada a ver. Uma mudança que eu já tinha feito em casa dos meus pais já há bastante tempo foi o uso do copo menstrual. Se vocês não sabem o que é o copo menstrual, é isto aqui. Eu vou inserir uma foto porque eu não vos posso mostrar o copo menstrual porque estou a usar o copo menstrual. Portanto, vou pôr aqui uma foto. Este é o meu copo menstrual. O meu copo é da Ena Cup. Eu já tive outro que era o My Luna. Entretanto, a minha experiência com o My Luna não foi tão positiva assim, porque houve um ciclo menstrual em que eu não o consegui utilizar, então por estupidez minha, obviamente, deixei-o na borda da banheira, porque estava a tentar pô-lo e depois não conseguia, e então ficou lá imenso tempo. Quando fui para tentar experimentar outra vez estava cheio de pintas pretas, tipo meio que bolor, mas não saía mesmo nada, mesmo fervido e tudo não saiu, portanto achei melhor não utilizar. Tive algum tempo sem utilizar e um dia estava na farmácia e olhei, porque, ou seja, na altura em que eu comprei o My Luna, em Portugal quase que não se ouvia falar mesmo nada de copo menstrual e era a única marca que se vendia. E então passou ainda algum tempo, se calhar passou para aí 1 ano, e eu estava na farmácia e vi que já se estava à venda na farmácia o Ena Cup. Como eu também queria voltar a usar o copo, a voltar a experimentar, trouxe. Isto depois, vocês também, serve de caixa de esterilização, vocês fecham ao contrário, fica aqui com água, fica aqui com um buraco, vocês enchem, põem o copo lá dentro, podem pôr no micro-ondas. Eu não ponho no micro-ondas, faz um bocado de confusão meter isto no micro-ondas, mas vocês podem, na ficha, na bula, diz que podem. Mas o que eu costumo fazer é ponho aqui o copo dentro, fervo um bocadinho de água, ponho a água aqui, 3 ou 4 minutos e está feito. O copo menstrual custa um copo à volta, acho eu, de 20€. Se vocês contarem que um pack de pensos, que muitas das vezes não chega para uma menstruação, custa, já nem sei quanto é que custa 6€, 5€, e às vezes não chega, ou pelo menos para mim não chegava. O copo menstrual a mim dura-me imenso tempo, não preciso andar sempre a trocar, não estou preocupada. Outra mudança que eu fiz a nível de higiene pessoal foi passar a usar o desodorizante de cristais. Eu vou pôr aqui a imagem porque eu não tenho o meu, porque o meu querido namorado decidiu deitá-lo ao chão e partiu-se. É assim, eu vou ser honesta, eu no Natal fui à feira do Pinheiro Solidário dos Bombeiros, onde estava, porque queria ir ao stand da loja do Zero, que é a loja da Catarina Barreiros. Se vocês não seguem, deviam seguir a Catarina Barreiros, porque é tipo a rainha da sustentabilidade e há montes de coisas que eu tenho vindo a aprender, tem sido tudo com ela. Através das plataformas dela, o Spotify dela, o podcast é incrível, super instrutivo, sempre sem ser de uma forma tipo aquelas pessoas tipo, que andam tipo, a atazanar as outras, tipo faz isto, deves fazer isto, não deves fazer isso. Ela não é nada assim, e então é muito fixe aprender com ela. E eu queria lá ir porque eu queria comprar. Ou seja, como o Ruben não me tinha partido o meu desodorizante, estava a ser muito difícil de colocar, porque aquilo é um cristal, ou seja, como se partiu ficou com muitas arestas e aquilo arranhava um bocado, não era muito confortável. E então eu tinha ido lá a essa feira porque eu queria comprar este desodorizante aqui. Vocês podem ver o tamanho dele. Ele é o desodorizante
da Nude, a Catarina falava muito bem dele e então eu queria experimentar, porque lá está, o outro estava partido e eu precisava de um novo, e esta embalagem é super pequenininha e é só... O que me fez querer comprá-lo foi que não é um desodorizante que seja para aplicar todos os dias. Ou seja, a review dela e também do marido dela era que só precisavam de aplicar tipo de 3 em 3 dias, e é o desodorizante, o claim do desodorizante. É assim, eu experimentei com o Rubin e nenhum de nós se deu bem. O Rubin, aliás, conseguiu fazer alergia ao desodorizante. Não era bem uma alergia, nas dobras da axila ficou tipo assado quando estava a usar. Entretanto ele deixou de usar uns dias e depois quando voltou a usar ficou na mesma, ficava assim com uns vinhos tipo assados. Eu não sei mesmo explicar, a mim não me aconteceu, mas eu não sentia que cheirasse bem. Antes, pelo contrário, eu não sei o que era. Eu nunca cheguei a conseguir aplicar tipo com dias desfasados, estava a aplicar todos os dias, ou dia sim, dia não, e eu sentia que cheirava pior quando punha o desodorizante do que quando não punha. Eu, se tiver um dia muito normal, só a ir trabalhar sem caminhar, sem nada, eu não sou uma pessoa que transpiro muito. Portanto, era para mim muito estranho chegar ao fim do dia, de um dia dito normal, em que eu sinto que não iria ter cheiro e cheirar a suor. Portanto, acabámos por não usar. O Rubén deixou mesmo de usar porque, pronto, estava a ficar assado e com uma reação alérgica, então deixou de usar, obviamente. Eu não consegui usar, ele está ali, eu acho que se calhar vou-lhe tentar dar uma segunda chance, mas pronto. A Catarina tinha muitas boas reviews, mesmo ela, do marido e de outros clientes que compraram e de outras pessoas que usavam, portanto pode ser uma opção para vocês. Isto dura imenso tempo porque é suposto vocês porem uma coisinha do tamanho de uma ervilha, e apesar disto ser pequenino, se for pôr uma coisinha do tamanho de uma ervilha de 3 em 3 dias, isto dura-vos imenso tempo. No entanto, para mim o que resultou foi este aqui. Eu não tenho porque acabei por, muito honestamente, ser um bocado calona e ainda não fui comprar, porque não queria estar a fazer uma encomenda de algum site para mandar vir só isso, queria ir presencialmente a um sítio comprar e ainda não fui. O Rubén acabou por voltar a usar desodorizante normal e eu tenho usado o dele, portanto acabei por ainda não o fazer, mas este desodorizante aqui, ele tem um único inconveniente, de que ele tem de ser usado molhado, portanto vocês tiram a tampa de cima, passam por baixo da água um bocadinho, passam na axila, passam na outra até a pedra ficar seca e voltam a encaixar e está feito. Quando acabar o que nós estamos a usar agora, muito provavelmente vou optar por voltar a comprar esse, porque faz muito mais sentido, dura imenso tempo. Eu queria vos dar um disclaimer, que é, quando eu fui comprar este à Catarina Barreiros, eu perguntei-lhe especificamente porque é que ela não vendia este, e ela explicou-me que, apesar de tudo, apesar de em termos de embalagem, não sei o quê, e de lixo ser uma opção muito melhor, ele é um cristal, portanto é sempre preciso extrair esse cristal, que pode, pronto, acaba por não ser sustentável nesse sentido. No entanto, assim há de ser mais sustentável do que comprar um desodorizante todos os meses, porque aquele dura de facto muito tempo, a menos que vocês o deixem cair, como aconteceu. Mas pronto, acho que é uma melhor opção. Se não, também têm este, apesar da a minha experiência não ter sido muito positiva, eu vou tentar experimentar outra vez e ver se funciona. No entanto, a maioria das pessoas que eu vi reviews foi tudo muito bom, portanto é uma questão de vocês experimentarem por vocês. Outra coisa que obviamente também faz muita diferença é reduzir os produtos de origem animal. Nós cá em casa não se come carne, também o peixe que se come é atum, bacalhau e camarões para fazer massa com camarões, portanto também não é uma coisa que se coma todos os dias. Fazemos muitos pratos vegan, usamos ovos, mas fazemos muitos pratos vegan. Temos aquele livro que eu vos mostrei também no último Hora Eating a Day, o Lazy
The Lazy Vegan Cookbook, acho que é assim, com imensas receitas que nós já conhecemos, adaptadas para veganos, que na minha opinião é a maneira mais fácil de nos introduzirmos a esse tipo de receitas, porque nós já conhecemos os sabores, não temos medo de experimentar, portanto para mim é o que faz mais sentido. Para quem quiser começar a fazer este tipo de alterações, uma coisa que pode fazer sentido para vocês é, por exemplo, terem um dia da semana em que não comem nada de origem animal, tipo, instituem um dia vegan e todos os dias da semana sabem que naquele dia não existem produtos animais em vossa casa e pode ser uma maneira de começarem também a conhecer novas receitas e também a adaptar no dia a dia. Se toda a gente fizer um bocadinho, muito é feito, portanto, um dia por semana para experimentarem se identificam, se gostam, para tentarmos fazer cada um bocadinho mais, acho que faz todo o sentido. Uma outra coisa que pode parecer muito básica e um bocado estúpido eu estar a falar aqui de tão básico que era, no entanto, comecei-me a perceber este ano que não é assim tão básico. Eu há muito tempo que deixei de comprar garrafas de água, isto porque no 12º ano, na minha escola, havia aquelas máquinas de venda e as garrafas de água custavam 40 cêntimos e eu achava que aquilo era baratíssimo. Então eu estava constantemente a comprar garrafas de água. O meu quarto, às vezes eu chegava ao fim de semana e eu tinha 10 garrafas de água. E um dia olhei para aquilo e pensei, isto é ridículo, porque literalmente, primeiro estou a pagar para beber água, quando há água da torneira que é de graça, pelo menos na escola, né? Eu não pagava aquela água. Porque é que eu estou a comprar garrafas de água? Então, comprei a minha primeira garrafa reutilizável. Esta foi mesmo a primeira, é velhíssima, mesmo velhíssima. E passei sempre a andar com uma garrafa de água na mala. E malta, é life changing. Primeiro porque, olhem, às vezes eu ia passear e tinha literalmente sede e não tinha onde beber água. E depois tinha de ir a um café e comprar uma garrafa de água, que é ridículo, porque nós podemos andar com água. Não pesa assim tanto, vocês vão bebendo. Ao longo do dia podem ir a alguma casa de banho ou qualquer sítio, encher a vossa garrafa de água outra vez de graça. E não têm de andar a gastar plástico, porque assim, isto lava-se, esfrega-se, está pronto para usar. Eu tenho 3 ou 4 ao todo. Tenho esta, tenho uma amarelinha e tenho uma preta. A amarela e a preta são de... não sei se diz de alumínio, mas aquela coisa que também é térmico, porque, por exemplo, no inverno gosto bastante de levar para o trabalho o chá e levo o chá dentro daquilo e também para a faculdade. Como tenho aulas à noite, às vezes está um frio desgraçado e então levo o chá lá quente e ele aguenta-se quente imenso tempo. E tenho reparado que à minha volta, até mesmo a minha mãe, quando eu vou lá ao trabalho dela, está lá sempre uma garrafa de 1,5 litro de água e ela tem várias garrafas e compra garrafas. Portanto, acho que não é assim tão... Mas a minha mãe, pronto, é daquelas pessoas que diz que não bebe água da torneira. Existem opções, existem umas barrinhas de carvão que se coloca dentro da água para voltar a remineralizar a água e dar outro gosto à água para quem não gosta da água da torneira. A mim não me faz diferença nenhuma, acho que é uma questão de hábito. A água da torneira em Portugal é ótima para beber, portanto acho que não há necessidade de estarmos a fazer outras coisas, acho que é mesmo uma questão de hábito e da pessoa se forçar um bocadinho, mas tenho reparado que existem ainda algumas pessoas que compram muitas garrafas de água e, muito honestamente, malta, se vocês pensarem que estão a pagar por água, não faz sentido. Não faz sentido. Depois têm as malas todas cheias de garrafas de água, o carro cheio de garrafas de água, a casa cheia de garrafas de água, quando podem ter só 2 ou 3 garrafas destas e ir bebendo e ir enchendo. Faz muito mais sentido, poupa muito mais o ambiente e também poupa muito mais a vossa carteira. Outra coisa que nós também fazemos sempre é reutilizar os frascos de vidro. Por exemplo, aqui isto é um frasco de vidro do feijão ou do grão ou da polpa de tomate. Nós reutilizamos para diversas coisas, para guardar arroz, para guardar açúcar, para guardar lentilhas, o que seja, guardamos. Quando já não existem coisas que na altura, ou seja, quando eu já não tenho nenhum tipo de ingrediente para colocar dentro do frasco, opto por guardar os frascos, porque, por exemplo, este Natal queria fazer umas coisas giras com frascos e não tinha, porque ainda não tinha alguns guardados, porque tinham sido, como nos tínhamos acabado de mudar, e ainda fazia falta alguns frascos, então ainda não tinha, portanto tenho estado a guardar os frascos para fazer coisas giras no Natal, prendas de anos, se for preciso há sempre coisas giras para reutilizar os frascos. Cá em casa, outra coisa que não se usam são guardanapos.
nós não usamos guardanapos. Em casa da minha mãe eu praticamente já quase não usava guardanapos, porque felizmente a minha mãe nunca foi daquelas mães que não me deixava limpar a boca aos panos. Eu sempre limpei a boca ao pano, porque acho que fica muito mais bem limpa do que limpar um guardanapo. Então nós temos sempre panos, obviamente temos sempre panos em casa, né? E acabamos por... Nós também temos mesmo guardanapos de pano, mas é assim, um guardanapo de pano é a mesma coisa que panos normais. E então acabamos por usar os panos que estão a uso para limpar a boca e depois colocamos os panos na máquina de lavar, porque os panos já iam ter de ir para lavar, portanto quando começam a ficar muito molhados ou a cheirar mal ou muito sujos, obviamente pomos os panos para lavar. E é só assim, não gastamos dinheiro em guardanapos. Vocês não notam nada que eu não lavo mais roupa por pôr os guardanapos ou os panos dentro da máquina. Os panos já iriam para lavar, mesmo que eu não limpasse a boca aos panos. Portanto, é só uma maneira de nós tentarmos não fazer tanto lixo, e funciona na perfeição. Outra coisa é ter sempre sacos dentro do carro. Os sacos que eu estou a falar são aqueles sacos normais que toda a gente conhece do Pingo Doce, do Continente, aqueles sacos grandes, que carregam muitas coisas, e depois temos sempre também estes assim para as mercearias. Estes nós compramos no IKEA e é uma das coisas que nós também não fazemos, é quando vamos às compras não pomos os legumes dentro daqueles sacos de plástico. Ou pomos nestes sacos de rede ou então acabamos por não pôr em saco nenhum, porque assim, os legumes vão ser lavados antes de serem cozinhados. Portanto, não há mal de mas está na passadeira rolante onde estão as compras das outras pessoas. Malta, nós também não sabemos onde é que aquilo andou antes de ir para o sítio onde estão os legumes. Foi preciso cair ao chão 500 vezes. Portanto, nós lavamos sempre os legumes, obviamente, portanto, não acho que não há necessidade de estarem dentro daqueles sacos transparentes. Nós já temos muitos desses sacos transparentes, porque a nossa padeira deixa o pão dentro desses saquinhos, e nós o que usamos é, acabamos por usar esses saquinhos para apanhar os cocós da área, porque já teríamos de, quando vamos à rua, usar um saco. Portanto, em vez de comprarmos sacos descartáveis propositadamente para apanhar os cocós da área para deitar fora, acabamos por tentar dar, pronto, é só mais um único uso, mas assim já não temos de comprar mais sacos, usamos estes que já vêm até nós, portanto acabamos por usar estes e não ter de comprar outros sacos. E pronto, depois usamos estes sacos no dia a dia quando vamos às compras, para não ter de usar aqueles sacos de plástico, pronto, que vocês sabem quais é que são. Assim fazemos muito menos lixo. Isso leva-nos àquilo que nós queremos começar a fazer e ainda não fazemos. Não tenho qualquer desculpa para ainda não fazer estas coisas, são só coisas que eu quero começar a fazer e ainda não comecei. Espero começar em breve e vou fazer para começar em breve. Uma delas é a compostagem, ou seja, separar o lixo mesmo de forma consciente, ou seja, a maioria do lixo doméstico são resíduos, são sobras alimentares e compostos alimentares, e dá para nós os descartarmos de forma muito mais consciente através da compostagem. Nós então não temos mesmo desculpa nenhuma para ainda não o fazermos, porque na freguesia onde nós moramos existe um compostor comunitário. A compostagem, para quem tem terrenos, muitas das vezes já o fazem, porque acabam também por ter animais e tudo mais, mas a compostagem é então separar tudo o que é cascas de legumes, caules, folhas, cascas de ovos, tudo o que seja alimentar que não esteja cozinhado. Eu não tenho bem certeza do que estou a dizer, tenho de ir procurar um bocadinho melhor, mas do que eu sei é isso. E nós separarmos tipo cascas de banana, cascas de fruta, e nós não deitarmos isso fora, porque dá para fazer composto para fertilizar os solos. E então nós não temos mesmo desculpa, porque a nossa freguesia dispõe do serviço de compostor comunitário, nós temos de ir lá levar e temos de nos inscrever. E literalmente que foi só por preguiça que ainda não o começamos a fazer, porque temos de ir à junta perguntar como é que é. Mas olhem, muito sinceramente, se calhar até vou lá hoje, já que estou a falar sobre isto, e dá depois para nós guardarmos, tipo, durante a semana o lixo que nós fazemos. Em princípio não cheira mal, porque tudo tem uma tampa, portanto acho que não há razão para isso acontecer, mas quando eu começar a fazer, obviamente, nem que eu faça um vídeo todo só sobre isso, eu hei de falar sobre isso.
Para quem tem terrenos, eu acho que as pessoas também acabam por fazer um bocadinho mais porque também aproveitam muitas coisas. Para quem mora num apartamento, ou no nosso caso, nós não temos um terraçozinho, mas não temos terra. Para quem é assim, não tem, por exemplo, a nossa questão que temos o compostor comunitário, não sei se na vossa zona existe, já sei que existe, eu acho que é em Oeiras ou em Sintra, ou o que é, que a Câmara também vos dá sacos, disponibiliza aos moradores sacos diferentes para os moradores também colocarem os resíduos orgânicos e eu não sei se chama assim resíduos orgânicos, por favor, não tomem tudo à letra do que eu estou a dizer sobre isto, mas eu já vi vídeos em que há determinadas câmaras, eu acho que ou é de Sintra ou é de Oeiras, não tenho a certeza, mas que disponibiliza aos moradores sacos diferentes e depois fazem essa recolha para eles fazerem a compostagem. Não são os moradores que têm de ir a algum lado, é a câmara que vem e recolhe. Pode ser que exista isso no sítio onde vocês moram, ou então também existem compostores tipo citadinos ou o que é, para as pessoas terem apartamentos, não sei qual é o preço, não sei como funciona, mas dá também para vocês irem pesquisar sobre o assunto. Essa é uma das coisas que nós queremos começar a fazer. Outra que eu também quero começar a fazer é a questão do papel higiênico, porque para um rolo de papel higiênico gasta-se imensos litros de água e ainda ontem vi uma coisa que me assustou um bocado, que em 2025, se continuarmos a gastar água como nós gastamos, não vai existir água para toda a gente. Portanto, é uma das coisas que eu também quero começar a fazer, é o uso do bidé portátil, que gasta muito menos água do que o rolo de papel, portanto é uma das coisas que eu também quero começar a fazer. Existem muitas outras, aliás, até quando estava a almoçar, estou a gravar isto depois do almoço, e quando estava a almoçar estava a pensar em montes de coisas que eu também gostava de falar, até outras mudanças que nós já fizemos no nosso dia-a-dia, mas que também são coisas mais pequenas ou mais específicas, e então não achei... E então acabei por decidir não pôr aqui, decidi só por estas. Mas se vocês quiserem que eu faça mais, eu também faço mais com todo o gosto. Posso fazer também tipo séries específicas, tipo série da cozinha, tipo sustentabilidade na cozinha, sustentabilidade no WC, sustentabilidade de higiene pessoal, whatever, o que quer que seja, I'm down for it. Portanto, basta vocês deixarem nos comentários o que é que gostavam de ver, que eu posso fazer. Não se esqueçam, obviamente eu não posso deixar de dizer para subscreverem e irem ver o perfil da Catarina Barreiros. Ela tem a loja que se chama Do Zero, também com montes de coisas sustentáveis. Muitas das coisas que eu sei foi porque aprendi com ela, portanto não vos posso deixar de recomendar o perfil dela e a loja dela. Malta, estas foram algumas das mudanças que eu já fiz, acho que são bastante simples, acho que qualquer pessoa pode tentar fazer um bocadinho, se todos fizermos um bocadinho, é um bocadinho muito grande, e acho que passa por aí, passa pelo equilíbrio de cada um, mas também por cada um fazer a sua parte. Espero ter dado alguma dica. Se vocês vão fazer algumas destas coisas ao experimentar, digam-me nos comentários. Se já usaram os desodorizantes, digam-me como é que foi a vossa experiência. Outras coisas que vocês também façam que eu não tenha dito aqui. Vamos interagir todos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de subscrever, dar um like, comentar, e vemo-nos no próximo vídeo.